Uma transição de poder, especialmente a de um grande reinado, raramente acontece de forma tranquila. No antigo Israel, essa passagem foi um verdadeiro drama, com intrigas de palácio, lealdades testadas e manobras políticas arriscadas. Hoje, nós vamos mergulhar na tensa sucessão do rei Davi para o seu filho Salomão. É uma história que mistura a aliança divina com realismo político bem cru, e que está toda detalhada nos capítulos 1 e 2 do primeiro livro de Reis. Vamos começar essa análise. Para a gente entender bem essa história, vamos seguir a ordem exata dos acontecimentos. Primeiro, o cenário de um trono quase vago com a idade avançada de Davi. Depois, a gente vai ver a tentativa de Adonias de tomar o poder, a resposta rápida que veio de dentro do palácio, a unção oficial de Salomão, as instruções finais de Davi em seu leito de morte e, por fim, as ações que Salomão tomou para consolidar de vez o seu reino. O relato bíblico começa com uma imagem de uma vulnerabilidade imensa. A gente vê o rei Davi, o grande herói de Israel, já tão velho e frágil que nem mesmo cobertores conseguiam aquecê-lo. O vigor que marcou a vida dele tinha se esvaído, e com isso, a própria estabilidade do reino entrava em um estado de incerteza muito perigoso. E nesse ponto, a fraqueza física do rei se torna um problema de segurança nacional. A incapacidade de Davi de governar de forma ativa, de se impor, abre um vácuo de poder. E como a gente sabe, um vácuo de poder é sempre um convite para a ambição e a conspiração. O trono estava exposto. E quem é que se move para ocupar esse espaço? Adonias, o quarto filho de Davi. Ele percebe a fraqueza do pai, nota que não existe um sucessor nomeado publicamente e simplesmente decide que a hora dele chegou. Ele resolve tomar o poder por conta própria. Adonias não fica só na declaração. Ele parte para a ação. Monta uma guarda pessoal com carros de guerra, cavaleiros e começa a se comportar como se já fosse o herdeiro oficial. É uma tentativa de se legitimar pela demonstração de força, mas falta o elemento mais importante de todos: a aprovação do seu pai, o rei. Essa atitude de Adonias racha o reino. Ele consegue o apoio de nomes de peso: Joabe, o implacável e experiente comandante do exército, e Abiatar, um dos principais sacerdotes. Mas o mais revelador aqui é quem ele deixa de fora de propósito: a outra parte do poder religioso e militar. E, claro, o seu irmão mais novo, Salomão. A notícia dessa autocoroação de Adonias chega no palácio e cai como uma bomba. A reação é imediata e vem de duas pessoas leais a Davi: o profeta Natã e Batseba, a mãe de Salomão. Eles entendem na hora que, se não fizessem nada, o golpe seria um sucesso. O plano que os dois arquitetam é uma verdadeira aula de estratégia. Batseba iria primeiro, usando sua intimidade com o rei para lembrá-lo de uma promessa antiga. E logo depois, Natã entraria como uma segunda testemunha para confirmar a urgência da situação e, na prática, forçar Davi a agir. Era preciso transformar a promessa em um ato político oficial. E a estratégia funciona. Davi, mesmo debilitado, acorda para a crise. Ele age com a autoridade que ainda tinha. Não só confirma a promessa a Batseba, como ordena a coroação imediata e pública de Salomão, para que não restasse a menor dúvida de quem era o sucessor escolhido por ele e por Deus. Cada passo desse ritual é carregado de um simbolismo poderoso. Montar a mula do rei, ser ungido na fonte sagrada de Gion, usar o óleo do próprio tabernáculo, tudo isso eram atos públicos, sagrados, que deram a Salomão uma legitimidade que ninguém poderia questionar. Era o oposto do banquete secreto e conspiratório de Adonias. A cena que se segue é de um drama impressionante. Imaginem, Adonias no meio da sua festa, quando, de repente, ele e seus convidados ouvem o som das trombetas e os gritos do povo aclamando Salomão como rei. Naquele instante, o golpe desmoronou, a celebração virou pânico e os conspiradores fugiram, cada um por si, com medo das consequências. A festa acabou. Agora, a narrativa nos leva para o leito de morte de Davi. E as suas últimas palavras para Salomão não são apenas conselhos espirituais. Elas são um testamento político, quase um manual de instruções para garantir que o novo reinado começasse sobre uma base firme, livre das ameaças do passado. Davi não tinha esquecido das transgressões de Joabe. Apesar de toda a sua importância militar, Joabe tinha sangue de homens justos em suas mãos e, por fim, tinha apoiado a traição de Adonias. Davi deixa para Salomão a tarefa de fazer justiça. Era um acerto de contas que precisava acontecer. Mas o testamento de Davi não era só sobre punição, era também sobre recompensar a lealdade.
Ele manda Salomão honrar aqueles que o ajudaram nos momentos mais difíceis. Era um gesto para solidificar alianças e mostrar que o novo reinado valorizaria quem fosse fiel. E por último, Simei, o homem que amaldiçoou Davi publicamente. Embora Davi o tenha perdoado na hora, ele agora instrui Salomão a não deixar essa afronta à coroa sem uma resposta final. A mensagem era clara: para o reino ser estável, a autoridade do rei tem que ser absoluta. Com as ordens do pai como um guia, Salomão começa a agir. E ele age de forma metódica, decidida, para eliminar todas as ameaças que ainda existiam. Ele não hesita em usar a força para garantir a estabilidade do reino que recebeu. Adonias comete seu último erro. Ele pede para se casar com Abisag, a jovem que cuidou de Davi em seus últimos dias. Para Salomão, isso não foi um pedido romântico, mas uma jogada política para reivindicar o trono, já que o harém do rei passava para o seu sucessor. Isso foi visto como alta traição e a sentença foi a morte. Joabe, ao saber da morte de Adonias, entende que ele é o próximo. Em desespero, ele corre para o tabernáculo e se agarra às pontas do altar, buscando refúgio sagrado. Mas nem o altar pôde protegê-lo da justiça por seus crimes. A ordem de Davi foi enfim cumprida. Com Simei, Salomão mostra sua sabedoria. Ele o coloca sobre uma condição: não sair de Jerusalém. Era uma prova de lealdade. Anos depois, Simei quebra o juramento, desobedece a ordem e com isso ele mesmo sela seu destino. Assim, Salomão cumpre a vontade do pai sem quebrar a sua própria palavra. E assim, com todas as ameaças neutralizadas e as contas do passado acertadas, o trono de Salomão está finalmente seguro, a era de Davi se encerra em definitivo e o glorioso reinado de Salomão tem o seu início, um reinado estabelecido pela promessa divina, mas também consolidado pela dura política da espada. E tudo isso nos deixa com uma questão fundamental para a gente refletir. A história da sucessão de Salomão é um estudo de caso sobre o encontro entre a soberania de Deus e as duras realidades da política humana. Fica a pergunta: como a gente compreende a necessidade de ações tão brutais para estabelecer um reino que foi, em sua essência, um desígnio divino? Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos. Se esta análise aprofundada das Escrituras foi edificante, fica o convite para que se inscreva em nosso canal, curta essa reflexão e deixe seu comentário com as suas impressões sobre o tema. Será um prazer continuar essa conversa. Até a próxima!